A Primeira Guerra destruiu a moral vitoriana. Ela morreu porque o mundo ficou ocupado demais enterrando gente. Durante décadas, a Europa fingiu que o sofrimento era elegante, vestido preto impecável, véu de luto, postura correta, dor silenciosa, como se perder alguém fosse um tipo de etiqueta social de alto nível. Era um teatro enorme, onde até a tristeza precisava parecer civilizada. Só que aí veio a Primeira Guerra Mundial. E quando uma geração inteira começou a desaparecer nas trincheiras, quando os telegramas de morte começaram a chegar em avalanche e quando o continente virou um necrotério gigante, aquela moral vitoriana cheia de pose simplesmente quebrou. Porque não dava mais tempo de chorar direito e sofrer do jeito certo. Ninguém tem paciência para fingir pureza moral quando o mundo virou uma máquina industrial de produzir cadáver. Não foi revolução moral ou progresso iluminado, foi exaustão. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai falar de uma coisa que pouca gente explica direito porque todo mundo gosta da versão bonitinha da história. A ideia de que o mundo ficou mais livre, mais moderno e mais progressista depois da Primeira Guerra Mundial. Não. O que aconteceu foi muito menos romântico. O mundo ficou cansado demais para continuar fingindo. Então hoje a gente vai desmontar essa fantasia elegante, entender como uma guerra conseguiu destruir não só impérios e fronteiras, mas um sistema inteiro de moralidade que parecia sólido demais para cair. Porque quando a morte vira rotina, a pose vira luxo. E luxo é a primeira coisa que desaparece quando o mundo começa a quebrar. Para entender como a Primeira Guerra Mundial destruiu a moral vitoriana, primeiro você precisa entender o luto antes de 1914. Ele era praticamente uma instituição social, não era tristeza só, era ritual público, cheio de regras. Se o marido morresse em Londres no século XIX, a viúva podia literalmente correr para Jay's Morning Warehouse, uma loja gigante dedicada exclusivamente a vender roupas de luto, e em 24 horas você saía de lá com o uniforme completo de viúva. É sério, não é exagero. O sistema tinha fases rígidas. Primeiro vinha o chamado luto profundo, que podia durar um ano inteiro. Durante esse período, a mulher vestia apenas preto pesado, crepe, escondia o rosto sob um véu longo e praticamente desaparecia da vida social. Depois vinham fases mais leves de luto, com pequenas mudanças de roupa, até que, quase 3 anos depois, ela pudesse voltar lentamente às cores. E se você fosse a própria Rainha Vitória, a coisa ficava ainda mais extrema. Depois da morte do príncipe Albert em 1861, ela passou 40 anos de luto, transformando o sofrimento numa espécie de moral oficial do Império Britânico. Até as joias seguiam essa lógica. Muitas eram feitas com o cabelo da pessoa morta ou dentes. O corpo do falecido virava acessório. Só que tudo isso dependia de duas coisas: tempo e estabilidade. Esse sistema inteiro só funcionava porque a morte ainda era um evento relativamente controlado, com funeral, ritual e calendário. Mas em 1914 a Europa entrou numa guerra industrial. E quando a morte começou a chegar em escala de fábrica, não tinha mais tempo e nem dinheiro para sustentar aquele teatro inteiro de luto. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo inteiro só sobre o luto vitoriano, porque ele mudou muito por causa da própria Rainha Vitória e foi bem diferente de outras épocas britânicas, como a Regência ou o período georgiano. Mas agora segura essa ideia: a moral vitoriana dependia de tempo e a guerra destruiu exatamente isso. Imagina a cena: o verão de 1914 estava terminando e os meninos da aristocracia e da classe média saíram de casa com o queixo erguido. A moral vitoriana ainda estava sentada no trono, firme e forte, ditando que a guerra era uma oportunidade para o caráter ser testado. Mães e esposas ficavam em casa já preparando mentalmente os vestidos de luto preto profundo, caso algum primo distante ou um herdeiro caísse de forma heróica por Deus e pela pátria. Elas esperavam uma morte higiênica, uma morte que coubesse num caixão de carvalho com o brasão da família. Só que a guerra que chegou não usava luvas de pelica, ela usava artilharia pesada. E o que volta para casa não é um corpo, é um telegrama. E aqui o sistema começa a colapsar. No sistema vitoriano, para você entrar em luto, você precisava de um funeral.
de um corpo presente para o ritual de fechamento. Mas na Primeira Guerra Mundial, os corpos simplesmente desapareciam na lama, eles eram vaporizados, enterrados por explosões ou ficavam apodrecendo em terra de ninguém, porque era suicídio ir buscar o cadáver. E se você acha que isso é exagero, deixa eu te dar uma cena concreta. Em Verdun, em 1916, a artilharia foi tão intensa que os corpos simplesmente deixaram de existir como indivíduos. Depois da guerra, quando os franceses tentaram recuperar os corpos, descobriram que os restos humanos estavam tão misturados na lama que não dava para separar quem era quem. Então, o que eles fizeram? Construíram um ossuário gigantesco e jogaram tudo lá dentro. Mais de 130 mil soldados anônimos empilhados juntos, sem nome, sem funeral, sem família. Me explica agora como que a sociedade que acreditava que o luto precisava de 3 anos de etiqueta sobreviveu a um mundo onde nem o cadáver existia mais. Para você ter ideia, durante anos depois da guerra, camponeses franceses ainda encontravam ossos quando aravam aquela terra. Enfim, agora a gente entra na parte que o seu professor de história, aquele fofo, esqueceu de te contar sobre a logística do desespero. Os batalhões de amigos, Paul's Batalhões. O governo britânico, num momento de brilhantismo, decidiu que seria ótimo para o recrutamento se os homens se alistassem com pessoas que conheciam. Eles criavam batalhões inteiros, formados apenas por funcionários da mesma fábrica, jogadores do mesmo time de futebol ou vizinhos da mesma rua. A lógica técnica era: homens que se conhecem lutam melhores juntos, mas o resultado prático foi um crime humanitário em massa. Pensa comigo, no dia 1º de julho de 1916, o primeiro dia da Batalha de Somme, o exército britânico sofreu quase 60 mil homens mortos ou feridos em poucas horas. Como esses homens eram dos mesmos bairros, o impacto em casa foi uma bomba atômica social. Imagine uma vila operária em Sheffield, onde em um único sábado o carteiro entregou 700 telegramas. Numa única rua, todas as casas fecharam as cortinas, todas as mulheres saíram à porta com papel amarelo na mão. O sistema de luto de luxo simplesmente não tinha como lidar com isso, não tinha tecido preto suficiente no mundo para vestir uma nação inteira que perdeu a sua juventude em 4 horas de combate. Aí o sistema de poder, o Estado, entrou em pânico. Sabe por quê? Porque ver milhares de mulheres vestidas de preto profundo, com véus arrastando no chão e rostos cobertos, era uma propaganda anti-guerra visivelmente insuportável. Então a imprensa e o governo começaram a sugerir discretamente que as viúvas parassem de usar o crepe preto, alegando que isso assustava os recrutas e deprimia os soldados que voltavam de licença. A moral vitoriana, que passou 60 anos dizendo que você era uma vagabunda se não usasse preto por 2 anos, agora mudava o discurso. Querida, usa um broche colorido, seja alegre pro bem do império. O Estado que criou a etiqueta para controlar a mulher agora mandava ela rasgar a etiqueta, porque o luto estava atrapalhando a logística da vitória. Detalhe é que eles não faziam isso por compaixão. Faziam porque o preto nas ruas era um recibo do fracasso dos generais, na verdade. E também tem a questão da grana, meus queridos. A guerra drenou o capital da classe média e da aristocracia. Aqueles rituais caríssimos de cavalos com plumas pretas, carruagens de vidro e banquetes funerários acabaram. O dinheiro precisava ir para os títulos de guerra, para a comida que estava racionada, para o carvão que não chegava. O luto vitoriano era um luxo de um tempo de paz e abundância. Na fome de 1917, ninguém ia gastar o equivalente a 3 meses de aluguel num vestido de seda preta, que podia ainda soltar tinta na pele. O colapso, então, foi total, material, financeiro e psicológico. A morte individual tirou a individualidade da dor. Você não era mais a viúva do capitão tal que recebia visitas de pêsames, você era apenas mais uma mulher na fila do pão, com um broche de latão no peito e esperando uma notícia que nunca vinha. O luto deixou de ser uma performance de status para virar uma sobrevivência exausta. E quando parecia que o mundo já tinha sangrado o suficiente, veio, além disso, a gripe espanhola. Entre 1918 e 1920, ela matou mais gente do que a própria guerra. O continente, que já estava enterrando soldados, passou a enterrar famílias inteiras. A ideia de um futuro organizado, respeitável e moral, evaporou.
Enfim, enquanto a guerra destruía corpos nas trincheiras, outra coisa começava a desmoronar longe da linha de frente: o próprio sistema social que sustentava aquela moral vitoriana. Eu até comentei naquele vídeo que eu falei sobre Dalton Abbey. O sistema aristocrático europeu era um organismo parasita que dependia de uma coisa para sobreviver, só uma: submissão invisível. Para um lorde britânico ou um conde francês acordar, tomar seu café na cama e fingir que é um ser superior, ele precisava de um exército de formigas operárias que acordavam às 4 da manhã com as mãos rachadas pelo frio e pelo sabão de cinzas para acender lareiras antes que o mestre abrisse os olhos. Era um acordo tácito: eu te dou um teto no porão e o uniforme e você me dá sua alma, sua coluna vertebral e seu silêncio absoluto. Só que aí veio a guerra e o sistema daquela elite foi testado na prática e o resultado foi um desastre logístico. Sabe por que as grandes mansões começaram a desmoronar em 1919? Não foi porque os nobres ficaram bonzinhos, foi porque o mercado de trabalho mudou de dono. Os homens que serviam o jantar descobriram, na lama da guerra, que o sangue azul do patrão espirrava do mesmo jeito que o deles quando era atingido por um estilhaço. A mística da superioridade natural da nobreza foi vaporizada pela metralhadora. Quando esses criados voltaram para casa, os poucos que voltaram, eles olhavam para o par de luvas brancas e pensavam: cara, eu sobrevivi a um ataque de gás mostarda em Ypres para voltar a limpar a prataria de um sujeito que não sabe nem meu nome, nem amarrar o próprio sapato. Guarda isso, porque o problema dos criados foi o primeiro prego no caixão do império. As fábricas e o comércio, que cresceram absurdamente com a logística da guerra, começaram a oferecer algo que a nobreza nunca ofereceu: liberdade relativa. Na fábrica você trabalhava 12 horas, mas depois você ia para tua casa. No palácio você pertencia ao patrão, 24 horas por dia. O êxodo foi massivo, as arrumadeiras preferiam encher cápsulas de artilharia e correr o risco de explodir do que passar mais um dia ouvindo reclamações de uma duquesa sobre a temperatura do chá. O sistema de servidão doméstica, que era espinha dorsal do estilo de vida vitoriano, simplesmente sumiu então. Sem mão de obra barata e submissa, a manutenção daquelas casas de 100 cômodos se tornou impossível. E aqui também entra a parte fria, a parte do dinheiro e do Estado. O governo britânico, precisando pagar a conta astronômica da guerra, que custou quase 8 bilhões de libras na época, implementou os death duties, os impostos de sucessão. Quando o herdeiro morria na guerra e o lorde morria de desgosto logo depois, o neto tinha que pagar ao Estado quase 50% do valor de toda a propriedade em dinheiro vivo. E adivinha? Eles não tinham dinheiro vivo, eles tinham terras, quadros e joias. Muitos herdeiros voltaram da guerra e descobriram que herdaram palácios, mas não tinham dinheiro nem para aquecer os quartos. Entre 1918 e 1922, a aristocracia britânica vendeu uma fatia enorme das terras da aristocracia. Foi a maior redistribuição de propriedade desde a dissolução dos mosteiros lá pelo bifão Henrique VIII. Aquelas mansões que você vê na TV foram vendidas, demolidas para virar cascalho de estrada ou transformadas em escolas e asilos. O sistema de poder fundiário que mandava na Europa desde o feudalismo foi quebrado pela necessidade do Estado de financiar a sua própria sobrevivência militar. Os lordes choraram porque a civilização estava acabando, mas a civilização deles era construída sobre escravidão assalariada de milhões. Quando a guerra acabou com a invisibilidade do criado, a aura do mestre desapareceu junto. O mundo não ficou moderno por escolha, ele ficou moderno porque não tinha mais ninguém disposto a ser o tapete de um duque por um prato de sopa e um quarto sem janela. Agora, como é que você vai pedir recato e bons modos para alguém que passou 3 anos cheirando o pulmão podre do melhor amigo numa vala? A moral vitoriana era um castelo de cartas construído sobre paciência. A ideia de que você podia esperar pelo casamento, esperar pela herança, esperar pela glória, esperar pela aprovação social. O sistema te vendia um futuro em troca da sua obediência no presente. Só que em 1918 o conceito de futuro foi explodido por uma granada de fragmentação.
Quando a guerra acabou, a Europa não era um lugar de vitória, era um lugar de necrotério com luzes de neon. Imagina um choque visual. As cidades estavam cheias de homens que voltaram, mas não voltaram inteiros. E eu não tô falando só de falta de perna. Eu tô falando dos gueules casseces, os rostos quebrados, homens que tiveram o maxilar arrancado, o nariz vaporizado, os olhos fundidos. Eles circulavam pelas ruas usando máscaras de lata pintada à mão pela escultora Anna Coleman Lage, tentando fingir que ainda tinham um rosto humano para não assustar as crianças do parque. O corpo humano que a era vitoriana tratava como um templo de decência coberto de seda, foi devolvido pelo Estado como sucata de metal e carne remendada. Também psicológico, né, gente? Mas eu não vou comentar sobre isso nesse vídeo. E aqui entra a transição venenosa do sistema. Se o Estado pode pegar o seu corpo, moer ele numa trincheira por 4 anos e te devolver um pedaço de ferro no lugar da mandíbula, por que diabos você vai ouvir o padre te dizendo para não transar antes do casamento? Por que você vai ouvir a sua tia solteirona dizendo que moças de família não usam maquiagem? O que a gente chama hoje de anos loucos foi, na verdade, um surto de estresse pós-traumático em escala continental. O shell shock, a neurose da guerra, não ficou restrito aos soldados, ele contaminou a cultura inteira. A mulher moderna dos anos 20 não estava tentando fazer revolução estética nenhuma, ela só estava tentando sobreviver num mundo que já tinha perdido o manual de instruções. Ela estava tentando ser rápida, rápida para fugir, rápida para trabalhar, rápida para viver. Elas começaram a usar maquiagem pesada, batom vermelho sangue, sombras escuras, não para serem bonitas, mas para serem visíveis, num mundo onde a morte tinha tornado todo mundo anônimo, e todo o mundo anônimo e cinza. Você pintava o rosto como se estivesse indo para uma guerra de guerrilha urbana. E o uso de drogas. A cocaína e a morfina não eram vícios de artistas marginais, elas foram distribuídas aos montes para os soldados nas trincheiras para que eles aguentassem o frio e o medo. Quando eles voltaram, o vício veio junto. Então, as festas dos anos 20, regadas a álcool clandestino e substâncias pesadas, acontecia porque ninguém aguentava o silêncio da noite sem ouvir o som da artilharia na cabeça. O sistema de poder, então, vendo que não conseguia mais controlar o corpo através da moral, mudou a tática. Já que não dá para proibir, vamos comercializar. A indústria da beleza e do entretenimento nasceu aqui, capturando esse desespero e vendendo ele como libertação. O corpo da mulher, que antes era escondido pelo Estado para proteger o patrimônio, agora era exposto pelo mercado para vender cosméticos e ingressos de cinema. Porque, honestamente, se o sistema não te protege da morte, ele não tem o direito de ditar como você vive. Agora vamos falar de roupas e trabalho. O sistema vitoriano e eduardiano tratava a mulher como um bolo de noiva. Camadas e mais camadas de tecido, rendas, anáguas, espartilhos de metal e osso de baleia, tudo para garantir que ela não conseguisse dar um passo rápido sem perder o fôlego. Era o designer perfeito da imobilidade. Só que em 1914 a máquina da guerra engoliu os homens e deixou a economia do continente pendurada por um fio. Alguém tinha que fazer o trabalho sujo e esse alguém não podia estar usando 7 quilos de bombazina e um chapéu do tamanho de uma mesa de centro. O guarda-roupa da sobrevivência nasceu da escassez. Primeiro o tecido, a lã e a seda de alta qualidade foram confiscadas pelo Estado para fazer uniformes e equipamentos militares. E o que sobrou para as mulheres? O jersey. Antes da guerra, o jersey era um tecido pobre, usado apenas para fazer cuecas masculinas e roupas de baixo. Sabe por que ele virou moda? Porque era a única coisa que sobrou nas prateleiras que o exército não queria. O sistema de classes através do tecido colapsou porque o Estado precisava de cada fibra de lã para manter o soldado aquecido no inverno de Verdun. E agora, metal. O espartilho vitoriano era uma jaula de engenharia. Eles tinham hastes de aço que mantinham a coluna da mulher travada. Sabe o que o governo dos Estados Unidos fez em 1917? Eles pediram, com a sutileza de uma baioneta, que as mulheres parassem de comprar espartilhos. Eles desviaram cerca de 28 mil toneladas de metal que seriam usados em espartilhos para construir 2 navios de guerra inteiros. O Estado literalmente arrancou a armadura do corpo da mulher para construir a armadura do navio. E nas fábricas?
É aqui que a mulher decente morre e nasce a operária. Imagina as Canary Girls, as meninas canário. Elas trabalhavam nas fábricas de munição, manipulando TNT e ácido pícrico sem proteção nenhuma. O enxofre e os produtos químicos eram tão fortes que o cabelo delas caía e a pele delas ficava permanentemente amarela. Daí o apelido, canário. Elas não usavam espartilhos, porque se usassem não iam conseguir se curvar sobre as esteiras de montagem de bombas. Elas usavam calças emprestadas dos maridos ou macacões grosseiros de algodão. A saia subiu até a canela não para mostrar o tornozelo para o vizinho, mas para que a barra do vestido não fosse puxada por uma engrenagem industrial e arrancasse a perna da mulher fora. Algumas fábricas chegaram a explodir. Em 1917, uma explosão numa fábrica de munição em Silvertown matou dezenas de trabalhadoras. O trabalho que libertou a mulher também podia matá-la. Enfim, a estética da melindrosa dos anos 20 é apenas a cicatriz estilizada da fome de 1916. As mulheres da elite começaram a usar uniformes de enfermeira ou de motorista de ambulância em tempo integral. O uniforme virou um novo traje de gala. Se você estivesse usando um vestido de seda cheio de rendas em 1917, você já não era vista como elegante, você era vista como uma parasita social, que não estava ajudando a enterrar os mortos. O sistema de descarte aqui é cruel. O luxo vitoriano foi descartado como lixo porque ele atrapalhava a produtividade. Se a roupa não ajuda a fabricar uma granada, a roupa é lixo. E quando a roupa muda, meus queridos, o corpo muda junto. Sem um espartilho para segurar a espinha, a mulher descobriu que podia respirar. E quem respira, começa a gritar. A gente gosta de acreditar na mentira romântica de que o mundo evolui porque as pessoas ficam melhores, mais iluminadas ou mais conscientes. Mentira, o mundo só muda quando o sistema antigo se torna fisicamente impossível de se sustentar. O sistema vitoriano baseava toda a sua autoridade na ideia de que os mais velhos, a hierarquia e o Estado sabiam o que era melhor para você. Eles diziam como você devia se vestir, como devia sofrer e quem devia amar. Mas quando esses mesmos velhos, esses mesmos generais mandavam uma geração inteira para ser triturada na lama por causa de um pedaço de terra na Bélgica, a confiança no sistema também evaporou. É triste, mas o colapso moral da Europa foi antes de tudo uma crise de paternidade. Os filhos olhavam para os pais e viram carrascos disfarçados de cavalheiros. As filhas olhavam para as mães e viam sombras presas em rituais de luto por um mundo que já não existia. A decência vitoriana passou a ser vista pelo que ela realmente era. Uma máscara de porcelana escondendo uma cara de podridão e incompetência. Por isso que nos anos 20 a juventude não queria apenas se divertir, eles queriam insultar o passado. Cada gole de gin clandestino, cada cigarro aceso em público por uma mulher, cada saia encurtada, era um tapa na cara daquela moralidade que prometeu proteção e entregou um telegrama de morte. O que nasceu dos escombros não foi um paraíso de liberdade, mas um desespero estilizado que a gente hoje chama de modernidade. Então, da próxima vez que você colocar um vestido curto ou decidir que não deve satisfação da sua vida para ninguém, lembra que o preço dessa liberdade foi o colapso total de um continente, que precisou sangrar até a última gota para perceber que a decência da fachada não protege ninguém de uma metralhadora. A história é ácida, amados, e ela não perdoa quem tenta higienizar o trauma. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveite e se inscreve no canal. Eu espero você amanhã, às 8 horas da noite. Próximo, Stefflix. Um beijo grande.